Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Bom dia galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos fazer a correção dos últimos exercícios que eu enviei para vocês. Exercício 42, ele diz o seguinte: escreva no caderno cada situação abaixo em forma de potência. Então vejam comigo aqui. A gente tem o seguinte, tem vários produtos, ó, e nesses produtos todos os números estão se repetindo. Quando o número se repete, os fatores se repetem, eu posso transformar eles em potência. Então vamos lá. Lembrando o seguinte, que cada fator desse, ele vai se transformar na base da nossa potência. E o expoente vai ser a quantidade de vezes que esse fator está aparecendo. Por exemplo, na letra A, o número 6 vai ser nossa base e a quantidade de vezes que ele aparece, que vai ser 4 vezes, vai ser o expoente. Está feito o exercício. Letra B, a nossa base, o fator que está se repetindo é o menos 15 e ele está aparecendo 1, 2, 3 vezes. Então vai o 3 em forma de potência. Letra C, a base é o 1 e ele está aparecendo 5 vezes. Letra D, a base, menos 27, e ele se repete esse fator 2 vezes. Então, 27 ao quadrado. Na letra E, o menos 11 é a nossa base e ele está aparecendo 2 vezes. Agora, na letra F, ele trouxe uma questão na parte escrita. Lembrando lá que sempre que ele falar quadrado, o expoente tem que ser 2. Quando ele falar cubo, o expoente é 3. Então ele quer o quadrado de menos 14. Lembram lá que eu falei para vocês no vídeo passado, tinha uma observação importante sobre o parênteses. Se eu coloco o parênteses, o resultado muda. Então nesse caso aqui, ele quer o quadrado do menos 14. Então isso quer dizer o quê? Que esse sinal negativo também vai fazer parte da nossa potência. Por isso precisa do parênteses, tá? Então a gente vai pôr lá, parênteses, menos 14. E como ele falou quadrado, o nosso expoente tem que ser o número 2. Na G, ele quer o cubo, então falou em cubo, é 3. E lembrando lá, o sinal negativo apareceu de volta, então esse sinal negativo precisa estar na nossa potência. Por isso, o parênteses, então, menos 4 como base e, como ele falou, cubo, o 3 é o nosso expoente. Exercício 43. A base, conhecendo a base e o expoente, calcule as potências. Então vamos ver o seguinte aqui. Temos como base menos 7. Então o sinal negativo aparece. E eu preciso que o expoente seja 2. Esse processo aqui agora, como ele está pedindo para a gente calcular essas potências, eu preciso expandir isso daqui. Vamos lembrar daquela nossa regrinha lá. Se a potência tem expoente par, o resultado é positivo. Se o expoente fosse ímpar, esse resultado tem o mesmo sinal da base. Como o nosso expoente é par, então a gente já sabe que o sinal é positivo. Como o expoente é quadrado agora, ele quer que eu faça o produto do 7 vezes o 7, por ele mesmo. Então sabemos que 7 vezes 7 é 49. Então, a nossa potência aqui é 49. Base 15. Expoente 2. Isso significa o quê? Que eu tenho que expandir o 15 em forma de produtos. Repetir o 15, então, 2 vezes, encontrando como resultado 225. Base 12, menos 12, elevado a 0, expoente 0. Aqui temos uma regrinha que eu também mostrei para vocês. Todo número elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Letra D, base menos 2, expoente 4. Então, novamente, a nossa regrinha lá. Se o expoente é par, a resposta é positivo. Agora eu tenho que expandir o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Letra E, base 0,
expoente 1. Quando o expoente era 1, eu mostrei para vocês o seguinte: se o expoente for 1, a gente repete a base. Então, se a base é 0 e o expoente é 1, então a resposta aqui vai ser o próprio 0. Base 10, expoente 3. Então, base 10, expoente 3. Expando isso daqui em forma de produtos. 10 vezes 10 vezes 10. Ó, nosso expoente é 3, então eu multiplico 10 por ele mesmo 3 vezes. 10 vezes 10, 100. Vezes 10 vai ser 1000. Base 1, expoente 8. Então, 1 elevado a 8. Imaginem aqui comigo agora. Se eu tenho o número 1 e vou multiplicar por ele mesmo 8 vezes, qual vai ser o meu resultado? Só tem o número 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Lá no final, não importa qual fosse o expoente aqui, se a base é 1, o resultado sempre vai ser 1. Base 4, expoente 0. Então, 4 elevado a 0. Assim como a gente já fez aqui, ó, todo número que é elevado a 0, a resposta é 1. 44. Aplicando as propriedades da potenciação, reduza a uma única potência. Aqui a gente tem que relembrar o seguinte: quando é multiplicação de potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Se for divisão de potências de mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. E caso apareça potência de potência, a gente multiplica esses expoentes. Então vamos lá. Na letra A, eu tenho 14 como base, 4 de expoente, divididos por 14 de base e 3 de expoente. Então as bases são iguais. E a operação entre elas é uma divisão. Então a propriedade diz o seguinte, que a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então a gente vai encontrar lá como resultado final 14 elevado a 1. Letra B. Eu tenho menos 3 de base em todos os fatores e entre esses fatores eu tenho multiplicação. Então isso quer dizer que se na multiplicação eu preciso somar os meus expoentes. Então repete-se a base, que é o menos 3. Importante aparecer o parênteses agora, porque o menos faz parte da base. E a gente soma esses expoentes. Então 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 mais 1. A gente vai encontrar aqui então como final menos 3 elevado à sexta potência. Veja que a gente está deixando tudo em uma única potência. A gente tinha uma expressão e no final a gente deixou em forma de uma potência só. Letra C. Na primeira parte a gente já consegue observar o seguinte, que as bases são iguais. As bases é o número 8. Então eu vou fazer o seguinte, vou olhar qual propriedade agora eu vou aplicar. Vejam que nessa aqui eu tenho uma potência de potência, onde a gente precisa multiplicar esses expoentes. Então vai ficar lá, ó, 8 como base, e eu vou multiplicar o 2 vezes o 5. O outro, por enquanto, a gente vai repetir. Fazendo agora essa operação aqui, eu vou ter lá 8 elevado à décima potência e divide 8 elevado à nona potência. Então observem o seguinte agora. As bases são iguais e eu tenho uma divisão entre elas. Então eu vou diminuir os expoentes. Então vai ficar 8, 10 menos 9 e a gente vai encontrar então como final 8 elevado à potência 1. E na letra D, agora eu não vou lembrar se eu expliquei para vocês no último vídeo, mas aqui a gente tem uma estratégia um pouquinho diferente. Eu vou mostrar agora para vocês. Vejam que a potência está para fora dos nossos colchetes. Então eu tenho que relembrar agora aquela regrinha da expressão. Vou começar resolvendo essa divisão e vou deixar a potência lá por enquanto. Então 10 divididos por 2 eu vou ter 5. E a nossa potência 6. E agora aqui, pessoal, acho que essa daqui eu não expliquei para vocês, mas vou mostrar agora. Se eu tenho bases diferentes, mas tenho expoentes iguais, eu posso fazer essa estratégia aqui, ó. Eu vou colocar a operação entre as duas bases e vou deixar eles em uma única potência. Então, se eu tenho lá
bases diferentes, mas expoentes iguais, eu posso usar essa estratégia aqui. Agora vamos resolver aqui. O 5 à sexta, a gente vai repetir por enquanto. Divididos, 10 divididos por 2 vai ser 5. E a gente repete nosso expoente. Agora sim, ó, bases iguais e entre elas eu tenho uma divisão. Isso me diz que eu preciso fazer o quê? Repetir a base e subtrair os meus expoentes. Encontrando, então, como uma resposta final, 5 elevado à quarta potência. Beleza? Exercício 46. Substitua o quadrado pelo sinal de maior, menor ou igual. Para isso, pessoal, a gente vai ter que resolver cada potência que aparece aqui para a gente definir quem é maior, quem é menor ou igual. Então, eu tenho 2 elevado à quarta potência. Então, o 2 elevado à quarta potência, já sabemos que vai ser positivo, porque o expoente é par. Vamos fazer agora o seguinte. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho aqui mais 16. Expoente 1. Quando o expoente é 1, a gente faz o quê? Apenas repete nossa base. Então, aqui eu vou ter agora menos 4. Então, o mais 16, ele é maior, igual ou menor que menos 4? Logicamente, todo número positivo sempre vai ser maior do que qualquer número negativo. Letra B. 2 à quarta novamente. Acabamos de fazer o 2 à quarta, já sabemos que é mais 16. Agora 4 ao quadrado é a mesma coisa que a gente multiplicar 4 vezes 4. E o sinal, por ser par aqui, também vai ser positivo. Então, 4 vezes 4, 16. Então, 16 ele é igual a 16. Letra C. Menos 1 elevado ao cubo. Expoente ímpar, o sinal continua o mesmo da base. 1 vezes 1 vezes 1 vai ser o próprio 1. Menos 1 elevado à quinta potência. Potência ímpar, repete-se o sinal da base. Agora faço a potência, multiplico o 1 por ele mesmo 5 vezes, que vai ser também 1. Então temos aqui menos 1 e menos 1. Menos 1 é igual. Voltando aqui, pessoal, vamos lá, letra D. 4 ao quadrado. Expoente par, sinal da potência sabemos que vai ser positivo. Agora eu preciso fazer o produto do 4 vezes 4, porque o expoente está pedindo 2 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. Potência 1. Expoente 1, a gente faz o quê? Repete a base. Então, a base é mais 16. Então, mais 16 e mais 16, eles são iguais. Letra E. Base menos 3, expoente par. Então, sinal positivo. Agora vamos fazer a multiplicação do 3 por ele mesmo, que é o que o expoente pede. Então, 3 vezes 3, 9. Base menos 9. Expoente 1. O expoente é ímpar agora. Quando o expoente é ímpar, o sinal é o mesmo da base. Então, o sinal vai ser menos. E quando o expoente é 1, a gente faz o quê? Repete a base. Sabemos aqui que mais 9 vai ser maior que menos 9. Letra F. Base menos 10, expoente par. Expoente é par, o sinal da potência é positivo. Agora vamos fazer o produto. 10 vezes 10, 100. Temos agora 10 com o expoente 3. Então, se o expoente é ímpar, o sinal repete-se o da base. Ah, professor, mas não está aparecendo sinal. Quando não aparece sinal, é positivo. Então, mais. Agora, 10 vezes 10 vezes 10 vai ser 1000. Sabemos agora, então, que 10 ao cubo é maior do que menos 10 ao quadrado. Letra G. Todo número elevado a zero é 1. E todo número
que tenha expoente 1, a gente repete a nossa base. Percebemos aqui que 1 é maior do que menos 1. Ou seja, menos 6 elevado a 0 é maior do que menos 1 elevado a 1. Letra H, expoente par, sinal da potência positivo. 5 vezes 5, 25. Todo número elevado a 0 é 1. Ou seja, 5 ao quadrado é maior do que 25 elevado a 0. Beleza, galera? Agora a gente vai corrigir os exercícios complementares que são da aula de hoje. E aí, galera? Vamos lá então corrigir os exercícios complementares? Número 1. Responda as questões e justifique. Letra A. Qual é o sinal da potência menos 3 elevado a 27? Lembrando lá do último vídeo, eu falei o seguinte. Quando a potência era ímpar, acontece o quê? O sinal vai ficar o mesmo da base. Nesse caso aqui temos 27. 27 é ímpar, então o sinal vai ser o mesmo que temos aqui na base. Ou seja, o sinal vai ser negativo. Na igualdade, 1 elevado a x é igual a menos 1. O expoente pode ser 20. Esse x aqui, pessoal, ele representa um número que a gente ainda não sabe. Mas vamos pensar no seguinte. O resultado dessa potência foi negativa. E para que isso aconteça, vamos utilizar aqui o exemplo que a gente fez em cima. Expoente ímpar, o sinal fica o mesmo da base. A nossa base aqui era negativa. A resposta continuou negativa. Ou seja, esse número que vem no lugar do x deve ser um número ímpar. E ele está perguntando para a gente o quê? Se pode ser 20. Então, nossa resposta aqui seria não. Pois o expoente deve ser ímpar. E não par, como ele está dizendo. Letra C. Podemos afirmar que menos 3 ao quadrado é o mesmo que menos 3 ao quadrado? E agora? Temos uma diferença, pessoal. Um deles tem parênteses e o outro não tem parênteses. Lembrando lá do vídeo, quando tem o parênteses, aquele sinal ele acompanha em todos os fatores. Quando não tem parênteses, o sinal a gente já repete ele na resposta. Vamos resolver aqui para vocês verem a diferença. Menos 3 ao quadrado. Dentro do parênteses é a mesma coisa que menos 3 que multiplica menos 3. Menos com menos dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. E agora o menos 3 ao quadrado, sem parênteses, a gente sabe o quê? Que o sinal negativo a gente já repete. E agora fica 3 vezes 3, ou seja, menos 9. Então, podemos afirmar que não é a mesma coisa. Eles são totalmente diferentes, beleza? Exercício número 2. Escreva na forma de potência e calcule. Então, temos produto e mesmos fatores. Então, a gente pode fazer o quê? Repete esse fator. E o expoente vai ser a quantidade de vezes que ele aparece. 1, 2. Então, a potência que representa esses fatores é menos 15 elevado ao quadrado. O quadrado de menos 5. Pessoal, importantíssimo aqui agora voltarmos naquele assunto dos parênteses. Ele está pedindo o quadrado de menos 5. Ou seja, o sinal está presente. Nesse caso, o parênteses aparece. Então, eu preciso de parênteses menos 5 ao quadrado. Pois esse sinal lá no final da nossa potência vai interferir no resultado. Letra C. O 5 aparece apenas uma vez. Ou seja, 5 elevado a 1. Agora vocês podem perceber que quando temos o número sem expoente,
esse expoente vai representar para a gente sempre o número 1, beleza? Próximo. O oposto do quadrado de 5. Então, primeiramente, ele quer quem? Ele quer quadrado de 5 e depois transformar em oposto. E o que representa o oposto para a gente? O sinalzinho negativo. Vamos lá. Temos, então, o quadrado de 5 e ele quer o quê? Ele quer o oposto disso. Para representarmos melhor, então, o oposto vai ser o quê? Menos na frente desse parênteses. Vejam por quê. Menos parênteses. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. Agora, para eliminar o parênteses, lembra da regrinha? Ó, menos com mais dá menos, ou seja, menos 25. O quadrado de 5 é 25, o oposto dele vai ser, então, menos 25. Letra E, o cubo de menos 5, ó, novamente, o sinal está presente. Então, 5 dentro do parênteses como sinal. E o cubo, falou em cubo, a gente lembra de expoente 3, beleza? Menos 6 elevado ao expoente 0. Agora aqui, pessoal, mais uma regrinha. Todo número que é elevado a 0 é igual a 1. Número 3. Corrija no caderno as sentenças falsas. Vamos ver aqui. Vamos analisar aqui comigo agora. Menos 3 ao quadrado é maior do que menos 2 ao quadrado. Lembramos, potência par, sinal positivo. Então, mais 3 ao quadrado, 9. É maior, potência par, sinal positivo. 2 ao quadrado, 4. Ou seja, essa afirmação aqui está correta. Não vamos precisar alterar nada dela. Letra B. 8 elevado a 0 é maior do que menos 4 elevado a 0. Voltando à regrinha, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então temos lá que 1 é maior que 1. Isso é verdadeiro ou falso? Essa daqui é falsa. Vamos fazer a correção dela. 1 é o quê? 1 é igual ao 1. E não 1 maior do que 1. Letra C. Menos 3 elevado à terceira potência. Potência expoente ímpar mantém o sinal da base. 3 elevado ao cubo é 27. Ele está dizendo que menos 27 vai ser maior que potência expoente ímpar mantém o sinal da base. 2 ao cubo, 8. Menos 27, será que ele é maior do que menos 8? Vamos lembrar da reta numérica. O número que está sempre mais longe do zero, ele vai ser menor. Quanto mais próximo do zero for esse número negativo, maior ele vai ser. Ou seja, aqui está errado, pois o menos 8 está mais próximo do zero do que o menos 27. Então vamos precisar inverter esse sinal aqui. Ou seja, o menos 27 ele é menor do que menos 8. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Ele está dizendo que é maior do que menos 6 ao quadrado. Expoente par, sinal positivo. 6 ao quadrado, 36. Olha lá, mais uma errada, porque 36 ele é igual a 36. E 36 não é maior do que 36. Número 4. Escreva o número escondido em cada item de modo que a igualdade seja verdadeira. Letra A. Agora vamos ter que lembrar das propriedades. Multiplicação de potência de mesma base, divisão de potências de mesma base e potência de potência. Tenho bases iguais e a operação multiplicação. Ou seja, no lugar desse x, precisa entrar um número. Se é uma multiplicação de bases iguais, a gente sabe que soma esses expoentes. Eu tinha 5. Foi para 9. Quanto a mais eu preciso somar no x para que dê 9?
Fazendo a operação, sabemos que é 4, porque 5 mais 4 é igual a 9. Letra B. Menos 12 elevado a algum número e o resultado deu 1. Qual é a única propriedade que a gente sabe que o resultado é 1? Quando todo número é elevado a zero. Então o nosso x aqui deve ser zero, porque menos 12 elevado a zero vai ser igual a 1. 6 elevado a sétima divididos por 6 elevado a x. Na divisão de potências de mesma base, sabemos que precisa fazer a subtração dos expoentes. Eu tinha 7, o resultado foi 2. Quanto será que eu tirei do 7 para que esse resultado fosse 2? Logicamente, tirei 5, porque 7 menos 5 é igual a 2. Agora na letra D, pessoal, tem uma potência e aqui fora no x também representa outra potência. Então vamos lembrar da regrinha de potência, onde eu preciso multiplicar os meus expoentes. Mas antes, vamos resolver esse 5 ao cubo, primeiramente, tá? Vou fazer no cantinho aqui. O 5 ao cubo, ele é a mesma coisa que 125. E 125 já é o resultado que a gente espera. Ou seja, eu preciso pôr um número aqui em cima que não altere o meu resultado. E quem é a potência que não altera meu resultado? Quando tem aquela potência, a gente repete a base apenas. É quando o expoente for o número 1. Então, se eu coloco o meu x como 1, eu vou ter lá 5 ao cubo, ele é igual a 125. E para que isso não se altere, para que eu apenas precise repetir minha base, o meu x tem que ser o número 1. Menos 5 elevado a algum número é igual a 25. Então vamos lembrar, tem o parênteses e tem o sinal negativo. Nossa regrinha diz o seguinte: se aquele x, que depois vai representar o número, for um número par, a resposta, o sinal vai ser positivo. Se for um número ímpar, repete o sinal da base. Vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar o número 3, o sinal da base teria que se repetir. Então seria menos 25 aqui. Primeira coisa, já sabemos que não é número ímpar. Então vamos pensar agora. Se for um número par, vamos testar o 2. A potência par, o sinal positivo. Não está aparecendo o sinal. Isso quer dizer que é um número positivo. Agora eu só preciso pensar. Qual número que multiplicado, quantas vezes eu multiplico 5 por ele mesmo para dar 25? Sabemos que 2 vezes. Então o x nosso é 2, é menos 5 ao quadrado. E menos 5 vezes menos 5 é igual a mais 25. Beleza? Letra F. 7 elevado a 8 divididos por 7 elevado a x. E a resposta da nossa operação foi 7 elevado a 3. Vamos lá. Bases iguais. Divisão entre elas. Precisamos subtrair os expoentes. Quem diminuído de 8? 8 menos quem que dá 3? Então o nosso x, nesse caso aqui, deve ser 5, pois 8 menos 5 é igual a 3. Calcule o resultado das operações. Vamos lá. Primeiramente, tenho que resolver potência por potência. Expoente par, sinal positivo. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Vezes a potência de 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4. Então, o sinal de mais, já sabemos que não vai interferir mais na nossa operação. Agora precisamos resolver esse aqui. 2 vezes 2, 4. Que multiplica 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, 256. Então vejam aqui que primeiramente eu resolvi as potências, apliquei a propriedade do expoente par, depois, por último, eu resolvi os produtos e obtivemos aqui 256.
Letra B. 5 elevado ao cubo. Expoente ímpar. Sinal da base se repete. Então, negativo. Agora vamos fazer lá. 5 vezes 5 vezes 5 mais 125. O menos mantém-se de momento. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 mais 125. Eliminando parênteses agora. Número que não aparece sinal é positivo. Menos com mais, menos. Então, 125 mais 125. Pessoal, vejam agora aqui. Temos o quê? Números opostos. Sempre que eu vou fazer a operação com os números opostos, a resposta é quanto? 0. 2 elevado à quinta divididos por 4. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E tudo isso aqui divididos por 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Divididos por 4. E isso vai ser igual a 8. E o último, para a gente encerrar. Menos 12 ao quadrado. Expoente par. Sinal positivo. 12 vezes 12, que é o 12 ao quadrado. Expoente 1. Repete-se a base. Vezes menos 21. 12 vezes 12, 144. Repete o sinal de mais. Vezes menos 21. Como é uma multiplicação, pessoal, temos que lembrar da regrinha de sinal agora. Menos com mais, menos. Ou mais com menos, menos. Sinais diferentes, sempre negativo. Então é o que eu tenho agora aqui, ó. Mais com menos, menos. Resolvendo 144 vezes 21, a gente vai encontrar lá 2024. Então a resposta esperada aqui vai ser menos 2024. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar mensagem lá no Google Sala de Aulas, que estarei lá para responder vocês, beleza? Até a